Capítulo 16. Às vezes, manter os inimigos por perto é o único meio de prevenir a hipotermia. Droga. Eu jurei para mim mesma que não sairia correndo como um coelho assustado da próxima vez que visse Jackson. Mas este não parece ser exatamente o melhor momento para socializar. Não. A conversa entre os dois pode ser descrita assim: intensa e, mais importante ainda, particular. O ângulo em que os corpos de Jackson e Leah estão posicionados, um em relação ao outro, mas sem exatamente se tocar, a rigidez dos ombros dos dois, como cada um deles está completamente absorto pelo que o outro está dizendo. Há um pedaço de mim que gostaria de estar mais próximo, que deseja poder ouvir sobre o que eles estão falando, mesmo que isso absolutamente não seja da minha conta. Mesmo assim, qualquer pessoa que pareça tão taciturna e irritada quanto esses dois, obviamente está com algum problema. E eu estaria mentindo se dissesse que não quero saber do que se trata. Não sei ao certo porque isso me importa tanto, exceto pelo fato de haver uma certa intimidade naquela briga que faz o meu estômago doer. O que é absurdo, considerando que eu mal conheço Jackson, e considerando também que, em 2 das 4 vezes em que nos cruzamos, ele passou por mim como se eu nem existisse. Isso por si só é uma indicação bem marcante de que ele não quer nada comigo. Exceto pelo fato de que lembro o tempo inteiro da expressão que ele estampava no rosto quando espantou aqueles 2 caras que estavam me cercando na primeira noite, e o quanto suas pupilas se dilataram quando ele tocou o meu rosto e enxugou a gota de sangue que estava nos meus lábios. O jeito que o seu corpo roçou no meu e a sensação que me causou, como se tudo que existisse dentro de mim prendesse a respiração, apenas à espera de uma chance de vida a ganhar. Não pareceu que éramos estranhos naquele momento, e provavelmente é por isso que eu continuo olhando para ele e para Lia, contrariando meu próprio bom senso. Eles estão discutindo ferozmente agora, a tal ponto que consigo ouvir as vozes exaltadas dos dois, mesmo à distância em que estou. Não estou perto bastante para ser capaz de discernir as palavras, mas não preciso saber o que estão dizendo para perceber o quanto estão furiosos. E isso acontece antes de Lia avançar sobre ele, com a palma da mão aberta, estalando na face marcada pela cicatriz com força suficiente para fazer a cabeça de Jackson voar para trás. Ele não retribuiu a agressão, não faz absolutamente nada, até que a mão de Lia voa na direção do seu rosto outra vez. Dessa vez, ele agarra o pulso de Lia antes que ela o acerte e a segura com força enquanto ela tenta se desvencilhar. Ela está gritando a plenos pulmões agora. São ríspidos de fúria e agonia que me rasgam por dentro e deixam meus olhos marejados. Eu conheço esses sons. Conheço a agonia que os causa e a fúria que torna impossível contê-los. Sei como eles vêm de um lugar profundo e como deixam a garganta e também a alma destroçados depois que passam. Como se por instinto dou um passo na direção dela, na direção deles, galvanizada pela dor de Lia e pela violência explosiva que paira no ar entre ambos. Mas o vento fica mais forte quando dou o primeiro passo, e de repente os dois estão se virando e olhando para mim, com olhos negros e vazios que me fazem arrepiar. Um arrepio que não tem nada a ver com o frio e tudo a ver com Jackson e Lia, e com a maneira com que ambos me olham, como se fossem predadores, e eu fosse a presa, em que mal podem esperar para enfiar os dentes. Eu digo a mim mesma que estou apenas me deixando impressionar, mas isso não ajuda a afastar a sensação estranha, mesmo quando aceno discretamente para os dois. Ontem, achei que Lia e eu pudéssemos ser amigas, especialmente quando ela sugeriu que fizéssemos as unhas juntas. Mas é óbvio que essa amizade não se estende ao que está acontecendo aqui. Tudo bem, não tenho nenhum problema com isso. A última coisa que quero fazer é me enfiar numa briga entre duas pessoas que obviamente têm algum tipo de história juntas. Mas também não quero deixá-lo sozinho ali. Agora que a briga ficou séria a ponto de Lia bater em Jackson, que a agarrou pelo pulso para se defender. Tudo isso me deixa sem saber ao certo o que devo fazer. Quase paralisada, uma vigilante envergonhada que tenta impedir que alguma coisa aconteça, seja o que for, enquanto eles ficam me encarando.
Mas quando Jackson solta o pulso de Lia e dá uns 2 ou 3 passos na minha direção, o mesmo pânico que senti na festa de ontem me atinge com força total outra vez. Assim, com a mesma estranha fascinação que venho sentindo desde o início. Não sei o que acontece com ele, mas toda vez que o vejo, sinto algo me puxar para ele, algo que não consigo identificar, algo que não tenho a capacidade de explicar. Ele avança mais alguns passos e meu coração acelera loucamente. Ainda assim, permaneço onde estou. Já fugi de Jackson uma vez, não vou fazer isso de novo. Mas, naquele momento, Lia estende o braço e agarra Jackson, puxando-o para trás, puxando-o para junto de si. A tensão desaparece do rosto de Lia, mas não do olhar de Jackson. E quase parece que ele nunca houvesse estado ali. E ela acena para mim com entusiasmo. Oi, Grace, vem aqui com a gente. Não, obrigada, nem morta. Não quando todos os meus instintos estão berrando para que eu fuja dali, mesmo sem saber o porquê. Assim, em vez de ir até onde eles estão, aceno de volta e digo: tenho que voltar para o meu quarto antes que Macy comece a revirar a escola à minha procura de novo. Só queria dar uma volta e conhecer um pouco o lugar antes de começar as aulas amanhã. Boa tarde para vocês. Essa última frase parece bem exagerada, considerando a fúria que eu percebo haver entre eles, mas tenho a tendência a ficar calada ou então tagarelar coisas sem sentido quando estou nervosa. Assim, considerando a situação, até que o meu argumento é bom, ou pelo menos é isso que eu digo a mim mesma quando me viro e começo a me afastar dali o mais rápido que consigo, sem correr. Cada passo é uma lição de autocontrole, pois tenho de me forçar a não olhar para trás por sobre o ombro, a fim de verificar se Jackson ainda está olhando para mim. O formigamento na minha nuca diz que isso é exatamente o que ele está fazendo, mas não quero ceder. E tento ignorar também a sensação estranha dentro de mim, que apareceu toda vez que o vi. Digo a mim mesma que não é nada, que não tem importância, porque não quero um cara tão complicado como Jackson como um crush. Mesmo assim, o impulso de virar para trás persiste. Até que Jackson aparece bem ao meu lado, com os olhos cintilando e o cabelo incrivelmente sexy agitado pelo vento. Por que a pressa? Pergunta ele, parando diante de mim, posicionando-se bem no meio do meu caminho e andando de costas, de modo que ficamos cara a cara e sou forçada a diminuir o passo ou trombar com ele. Por nada, eu baixo o rosto para não ter de olhar nos olhos dele. Estou com frio. Qual dos dois? Nada? Ele para de andar, o que me força a fazer o mesmo. Em seguida, coloca o dedo no meu queixo e o segura, até não me restar opções a não ser erguer o rosto. Ele abre um sorriso malandro, que causa arrepios indescritíveis no meu peito. A razão pela qual venho tentando não olhar para ele, em especial considerando a cena que acabei de presenciar entre ele e Lia. Ou o frio. Se eu olhar de perto, ainda consigo ver a marca do tapa na bochecha marcada pela cicatriz. É uma coisa que me irrita bem mais do que deveria, considerando que mal conheço esse rapaz, e é por isso que faço questão de dar um passo para o lado e de responder. O frio, por isso, se me der licença. Você está usando um monte de roupas, diz ele, confirmando que pareço tão ridícula quanto me sinto, enquanto se move para o lado até estar novamente diante de mim. Tem certeza de que o frio não é somente uma desculpa? Não preciso de nenhuma desculpa. E mesmo assim, é o que estou fazendo, dando desculpas e tentando fugir dele e do que acabei de ver. Tentando fugir de todas as coisas que ele me faz sentir, quando tudo o que quero é agarrá-lo e segurá-lo com força. É um pensamento absurdo, uma sensação absurda, mas nada disso torna menos real o que está acontecendo. Ele inclina a cabeça, ergue uma das sobrancelhas e de algum modo faz meu coração bater ainda mais rápido. Ah, não precisa? Esse é o momento em que eu deveria sair andando, o momento em que eu deveria fazer um monte de coisas, qualquer coisa, que não envolva me jogar sobre Jackson Vega, como se eu estivesse tentando vencer a final do Campeonato Mundial de Luta Livre. Mas não é isso que eu faço. Em vez disso, fico parada onde estou. Não porque Jackson está bloqueando a minha passagem, como de fato está, mas porque tudo o que há dentro de mim responde ao que há dentro dele.
até mesmo ao perigo, especialmente o perigo. Embora eu nunca tenha sido esse tipo de garota antes, aquela que se arrisca apenas para saber qual é a sensação. Talvez seja por isso que, em vez de desviar dele e voltar para o castelo como eu deveria fazer, eu olho bem nos olhos dele e digo: Não, eu não te devo satisfações. Ele ri. Ele ri de verdade. E essa é a coisa mais arrogante que já ouvi. Todo mundo me deve satisfações, mais cedo ou mais tarde. Deus do céu, que cuzão. Reviro os olhos e passo ao lado dele, andando pelo caminho com as costas rígidas e o passo tão acelerado que só falta gritar para que ele não me siga. Porque, quando Jackson diz coisas como esta, não importa o quanto me sinto atraída por ele, tenho coisas melhores para fazer do que desperdiçar meu tempo com um cara que acha que é o presente de Deus para a humanidade. O problema é que Jackson não deve ter muito talento para entender a linguagem corporal, como eu esperava que tivesse, ou simplesmente não se importa com isso. Qualquer que seja o caso, ele não me deixa ir. Em vez disso, começa a caminhar ao meu lado de novo, acompanhando o meu ritmo, independente do quanto eu tenta acelerar o passo. É muito irritante, mesmo sem aquele sorriso malandro que ele não tenta esconder, ou as várias espiadas de canto de olho que antecedem suas palavras. Quem anda com Flint Montgomery não tem como bancar a discreta. Eu finjo que ele não existe, fazendo a melhor imitação de Dory em Procurando Nemo. Continue a andar, continue a andar. Ele continua a falar quando percebe que eu não respondo. Só estou dizendo que fazer amizade contra... Ele corta a frase no meio antes de tentar outra vez. Fazer amizade com um cara como Flint é... O quê? Eu me viro para encará-lo, sentindo a frustração tomar conta de mim. Fazer amizade com Flint é o quê, exatamente? É como pintar um alvo nas costas, responde ele, parecendo um pouco chocado pela minha ira. É praticamente o oposto de ser discreta. Ah, é mesmo? E o que significa andar com você, então? A expressão no rosto dele se desfaz, e acho que ele não vai responder. Mas após algum tempo ele diz: Uma estupidez completa. Não era a resposta que eu estava esperando, principalmente de alguém tão arrogante e irritante quanto ele. Mas essa honestidade nua e crua atravessa as minhas defesas, faz com que eu responda quando achei que não houvesse mais nada a dizer. E ainda assim você continua aqui. Sim, os olhos escuros e confusos de Jackson passeiam pelo meu rosto. Eu continuo aqui. O silêncio ecoa entre nós, sombrio, carregado, indecifrável. Mesmo conforme a tensão aumenta, a ponto de ficar tão rígida quanto um cabo de aço. É melhor eu ir embora. É melhor ele ir embora. Nenhum de nós se move. Não tenho certeza nem mesmo de que estou respirando. Finalmente, Jackson rompe aquela imobilidade, mas não a tensão, dando um passo na minha direção, depois outro e mais outro, até que as únicas coisas que nos separam são o peso e o volume do meu casaco, além de um espaço ínfimo preenchido pelo ar. Tremores que não têm qualquer relação com o frio e tudo a ver com a proximidade de Jackson sobem e descem dançando pela minha coluna. Meu coração bate acelerado, minha cabeça gira, minha boca fica tão seca quanto um deserto. E o restante de mim não está muito melhor, especialmente quando Jackson pega minha mão enluvada e esfrega o polegar de um lado para o outro, deslizando sobre a palma. Sobre o que você e Flint estavam conversando? Pergunta ele depois de um segundo. Na festa. Eu, sinceramente, não me lembro. O que parece uma resposta evasiva, mas é apenas a verdade. Com Jackson me tocando daquele jeito, sorte a minha se eu conseguir lembrar do meu próprio nome. Ele não me questiona, mas os cantos dos seus lábios se erguem em um sorriso muito satisfeito consigo mesmo quando ele murmura: Que bom. Aquele sorriso torto faz com que meu cérebro volte a funcionar, finalmente. E então chega a minha vez de perguntar: Por que você e Lia estavam brigando? Não sei o que devo esperar. Que o olhar de Jackson fique vazio de novo, provavelmente. Ou que ele me diga que isso não é da minha conta. Em vez disso, ele responde com uma voz que pede para não sentir pena dele e avisa que não vai permitir que isso aconteça. Por causa do meu irmão.
Não é a resposta que eu estava esperando, mas como as poucas peças que tenho começam a se encaixar na minha cabeça, eu sinto o meu coração afundar no peito. O seu irmão era o Woodson? Pela primeira vez, eu percebo uma expressão de surpresa nos olhos dele. Quem falou para você sobre o Woodson? Lia, ontem à noite, enquanto tomávamos chá, ela disse que eu paro de falar quando percebo o gelo glacial no olhar de Jackson. O que ela te contou? As palavras são baixas, mas isso só faz com que elas me acertem com mais força. Assim como o jeito em que ele larga a minha mão. Engulo em seco e termino a frase apressadamente. Só que o namorado dela morreu, e Lia não me disse nada sobre você. Só deduzi que o namorado dela também poderia ser o meu irmão? Sim, Hudson era meu irmão. As palavras parecem respingar, feito gelo que derrete em um esforço que, creio, ele faz para não transparecer o quanto elas doem. Mas eu sei como é. Passei semanas fazendo a mesma coisa e ele não me engana. Lamento. Desta vez sou eu que estendo a mão para ele. São os meus dedos que sussurram pelo pulso dele e pelas costas da sua mão. Sei que não significa nada, que não chega nem a tocar a dor que você está sentindo, mas lamento de verdade por estar sofrendo. Por longos segundos ele se mantém em silêncio, apenas me observa, com aqueles olhos escuros que enxergam tanta coisa, mas que demonstram tão pouco. Finalmente, enquanto reviro o meu cérebro em busca de algo para dizer, ele pergunta: O que faz você pensar que estou sofrendo? E não está? Mais silêncio, e em seguida, não sei. Balanço a cabeça negativamente. Não sei o que isso significa. Ele também balança a cabeça e em seguida se afasta alguns metros. Minha mão se fecha, sentindo a falta de tê-lo sob meus dedos. Preciso ir. Espere. Eu sei que estou fazendo é algo errado, mas me aproximo para segurar a mão dele outra vez. Não consigo me conter. Você vai embora, sim? Ele me deixa segurar sua mão por 1 segundo, 2. Em seguida se vira de costas e começa a seguir rápido pela trilha até a lagoa, praticamente correndo. Nem tento ir atrás dele. Se há uma coisa que aprendi nos últimos dias é que quando Jackson Vega quer desaparecer, ele desaparece. E não há nada que eu possa fazer a respeito. Em vez disso, viro na outra direção e volto para o castelo. Agora que tenho um destino em mente, a caminhada parece bem mais rápida do que o meu passeio original. Mas ainda não consigo me livrar da sensação desconfortável de que estou sendo observada, o que é absurdo, considerando que Jackson foi para o outro lado e Lia desapareceu logo depois de discutir com ele. A sensação permanece comigo durante todo o tempo em que estou ao ar livre. E tem outra questão que me incomoda também, algo que eu não consigo decifrar por completo, pelo menos até que eu alcance o calor e a segurança do castelo e do meu quarto. É quando estou tirando todas as camadas de roupa que eu finalmente me dou conta. Nem Lia nem Jackson estavam usando nenhum tipo de casaco.